Olá, queridos e amados alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estaremos fazendo agora uma breve introdução à nossa lição desta semana, lição de número 4, que estará sendo estudado no dia 27 de abril. E o título desta lição é Dons de Poder. Como disse, introdução muito breve. Gostaríamos de observar com os irmãos a respeito dos dons de poder. E nesta observação é interessante ver aquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 1 e no versículo de número 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus e a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeus como de grego. E também escrito na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 4 e 5, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. Dentro destas duas passagens que Paulo escreveu, tanto aos Coríntios como aos Romanos, nós podemos observar que o apóstolo Paulo se refere ao Evangelho de Cristo como uma mensagem de poder. E dentro desta mensagem de poder, aí é que se insere os dons de poder. Os dons de poder, amados e queridos, ele está dividido em três classes. A primeira classe é o dom da fé, a segunda é os dons de curar, e a terceira é o dom de operação de maravilha. E observamos que o ministério terreno de Jesus Cristo foi marcado por inúmeros milagres e principalmente por curas, mas tudo quanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando no seu ministério terreno estava executando, ele executava mediante o poder conferido por Deus ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta aos seus discípulos que eles também seriam munidos deste poder de Deus para a execução do Evangelho. E uma coisa interessante que podemos observar também é uma palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo ele ministrou aos seus discípulos. Jesus disse assim: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Veja o tamanho do poder do Evangelho. Ovelhas no meio de lobo
certamente é para ser deslacerada. Porém, precisamos observar que as ovelhas, quando estão no meio de lobos, mas não está sozinha, elas não são atacadas. E nós, o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor. Ele nos envia como ovelha para meios de lobos, mas não nos envia só. Ele vai junto conosco para que este poder opere em nós e venhamos superar o poder dos lobos. E sendo assim, as ovelhas no meio dos lobos, elas não vão ser atingidas porque elas estarão munidas de um grande poder que é a presença do seu pastor. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois bem, amados e queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, tenha por certo isto: o Senhor Jesus Cristo está em sua vida para operar com grande poder em tudo aquilo que você vai executar para benefício do Evangelho do nosso Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, e se o nosso Senhor Jesus Cristo quiser, estaremos fazendo o comentário tópico a tópico em nome do Senhor. Amém?